Fala, rapaziada, tudo certo? Fala, rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje, então, o assunto radiciação aqui na matemática básica. Primeiro, a radiciação é a operação que a gente chama de inversa à potenciação, ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Então, se eu tiver a raiz enésima de A igual a B, B elevado a N é igual a A. Raiz enésima, N sendo o índice, tá, da raiz. Então, raiz de 4 são 2, porque 2 ao quadrado são 4. Raiz cúbica de 8 são 2, porque 2 ao cubo são 8. Então, só para analisar aqui, nós temos que o número N é o índice da raiz, ou seja, é quem qualifica a raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. É o tipo da raiz. O número A é o radicando, é o número que está dentro da raiz. Lembrando que o radicando pode ter expoente também, para facilitar. Então, vamos a algumas propriedades. A primeira delas tem a ver com uma que já foi vista na nossa aula de potenciação, onde raiz enésima de A elevado a P isso existe, C e somente C, existia a potência obtida entre P sobre N no expoente. Ou seja, eu posso transformar uma raiz em um expoente de índice fracionário. Então, aqui o que a gente pode fazer? Raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1/3. Raiz quadrada de 4 elevado a 3 é 4 elevado a 3/2. Raiz de índice 5 de 6 ao quadrado é 6 elevado a 2/5. Então, todo radical, qualquer um, pode ser escrito na forma de potência. E a gente pode fazer a mesma coisa, transformar a potência em radical, desde que a gente se lembre que o numerador da fração do expoente, né, do expoente fracionário, o numerador é o índice, é o expoente do radicando, e o denominador é sempre o índice do radical. Ou seja, 2 elevado a 3/5 vai ser sempre raiz quíntupla de 2 elevado a 3. Então, o denominador é o índice e o numerador é o expoente original. Algumas propriedades. A primeira, então, a propriedade A é a do expoente fracionário, a propriedade B é a mesma propriedade, porém, ela está dizendo que N, eu tenho dois N's. O que significa? Que se o radicando for igual ao índice, perdão, se o expoente for igual ao índice, é só cancelar. Então, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2 elevado a 3/3, que é 2 elevado a 1, que é 2. Então, se eu tiver o índice e o expoente iguais, já pode cancelar, o resultado é o próprio número, já o próprio radicando. Outra propriedade, raiz enésima de A vezes B é raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Lembrando, raiz enésima é quando nós temos o índice N, tá? Então, a raiz de A vezes B é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B. Ou seja, aqui, raiz cúbica de A ao cubo B à sexta. Então, o produto dos radicandos aqui dentro da raiz é a mesma coisa que eu separar multiplicando os radicandos. Então, se eu tiver multiplicação de números dentro de uma raiz, eu posso fazer tirar a raiz individualmente de cada número. No caso aqui vai ficar raiz cúbica de A ao cubo, vai ficar só A, e raiz cúbica de B elevado a 6. Aqui eu posso transformar em expoente fracionário e vou simplificar. 6 por 3 dá 2, vai ficar AB ao quadrado. Mesma coisa se aplica para frações. Se eu tiver uma divisão dentro do meu radical, eu simplesmente vou dividir, tirar as raízes dos radicandos individualmente, tanto no numerador quanto no denominador. Ou seja, raiz quadrada de A elevado a 6, B elevado a 5,
vai ser simplesmente raiz quadrada separada de cada um. No caso do A, eu posso colocar 6 meios, que vai dar A ao cubo. No caso do B, vai ficar 5 meios. Então, eu posso deixar dessa forma aqui, A ao cubo B sobre B elevado a 5 meios, ou A ao cubo sobre raiz quadrada de B elevado a 5. Isso aqui geralmente não vai acontecer, porque existe um processo chamado racionalização, onde a gente retira o radical do denominador. Se não for feita a racionalização, vai se preferir deixar na forma de expoente mesmo, tá? Então, o mais comum seria deixar A ao cubo sobre B elevado a 5 meios. Propriedade bom, é aquela história parecido com potência, muito parecido com a potência de potência. Ou seja, eu transformo essa raiz em potência. Como aqui não tem expoente, se subentende que o expoente é 1. Então, raiz enésima de B é a mesma coisa que B elevado a 1 sobre N. E aí eu tenho a potência de potência. É uma aplicação de regra de potência dentro de uma raiz também. Então, eu vou multiplicar os expoentes. Vai ficar B elevado a M sobre N. Por exemplo, raiz quadrada de 5 elevada ao cubo. Transforma essa raiz em fração, em potência com expoente fracionário. Multiplica os expoentes. Vai ficar 5 elevado a 3 meios. Nem sempre dá para resolver tudo, mas é uma propriedade útil em muitos aspectos. E na F eu tenho radical de radical, ou raiz de raiz, uma raiz por dentro da outra. É parecido com a potência de potência. Se eu tiver um radicando dentro de dois radicais, um mais interno e outro mais externo, eu vou repetir o radicando, vou repetir o A, e eu vou multiplicar os dois índices. Então, se eu tiver N e M, vai ficar M vezes N. Por exemplo, eu tenho raiz quadrada de 3 dentro de uma raiz cúbica. O que eu vou fazer? Repito o radicando, nesse caso é o 3, e multiplico os dois índices. Aqui eu vou ter aqui eu vou ter 3 vezes 2, 6. Então, raiz de índice 6 do número 3. Raízes numéricas. Vamos lá. Para tirar uma raiz numérica, o que a gente faz? A primeira coisa é fatorar ou decompor o número em fatores primos mesmo, para a gente utilizar as propriedades mais adequadamente. Então, então tem que lembrar quando divide por 2, quando divide por 3, quando divide por 5. Né? As regras são os 3 principais números primos que vão aparecer. Não são os únicos, mas são os principais. 144 vai dividir por 2 4 vezes, ele vai aparecer, 2 elevado a 4. E o número 3 vai aparecer 2 vezes. Então, 144, em forma de números primos, será 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ficar com uma então é só substituir 144 por esses fatores. Se eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso tirar as raízes separadamente. Aí vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Quem já souber a técnica já pode fazer direto, mas pode também passar para expoente fracionário. Ó. Vai ficar 4 meios e 2 meios. 4 meios são 2, e 2 meios dá 1. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado, que são 4, 3 elevado a 1, que são 3, 4 vezes 3, 12. Então, essa aqui é a forma de comprovar que raiz quadrada de 144 são 12. Mas essa aqui é uma raiz, é um chamado de quadrado perfeito, ou raiz perfeita, né? Raiz quadrada perfeita, ou seja, o número ele sai totalmente do seu radical, não fica nenhum fator lá dentro. Já não acontece isso no exemplo B. Raiz cúbica de 243. Bom, 243, ele só tem um fator disponível, que é o próprio 3. E ele aparece 5 vezes. Então, 3 elevado a 5 são 243. Aí, o que vai acontecer? Para eu poder tirar um número de um radical, eu tenho que verificar o seu índice. Se a raiz é cúbica, eu preciso ter
expoentes ou o próprio 3, ou expoentes múltiplos de 3. Só que isso não vai acontecer, porque o expoente aqui é 5. 5 não é 3 e não é múltiplo de 3 também. O que vai acontecer? Eu vou separar nesse 3 elevado a 5 de forma que apareça 3 ao cubo, de forma que apareça 3 ao cubo, ou algum múltiplo. O múltiplo de 3 mais próximo de 5 é o próprio 3. Então, vai ficar 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E por que dá para separar dessa forma? Por causa de uma propriedade da potenciação, onde, se eu multiplicar números de mesma base, eu posso somar os expoentes. Mas, se eu precisar separar esse expoente, eu posso transformá-lo em duas potências de mesma base, cuja soma dê 5. Então, eu posso ter 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O que eu faço aqui? Separei? Beleza, agora eu vou fazer as raízes separadas. Raiz cúbica de 3 ao cubo, basta cortar o índice e o expoente, vai dar 1, vai ficar 3 apenas. E aqui eu vou ficar com raiz cúbica de 3 ao quadrado. Não vai ter muito o que fazer aqui. Aqui, se o índice for maior que o expoente, isso aqui não tem o que fazer. Então, eu posso escrever na forma... O máximo que eu posso fazer é escrever na forma de fração. Vai ficar 3 vezes 3 elevado a 2 terços. Ou ainda, eu posso lembrar que 3 ao quadrado são 9. Então, eu posso escrever 3 vezes raiz cúbica de 9. Como está escrito aqui na observação, nem sempre dá para eliminar o radical. A gente pode tirar alguns fatores, mas eliminar totalmente o radical nem sempre é possível. Bom, então aqui, na forma de raízes literais, a gente pode fazer... Raízes literais, no caso, são as raízes que aconteceram no último exemplo. A gente tem uma raiz, dá para escrever na forma de fração, mas não dá para tirar totalmente o radical ou resolver totalmente o problema, pois o numerador não é divisível pelo denominador. 9 meios, 9 é ímpar, não vai dividir por 2. Aqui que temos que fazer para poder tirar o máximo dessa raiz aqui? Quem vai determinar isso é o índice. O índice é 2, a raiz é quadrada. Então, precisamos de um expoente múltiplo de 2 mais próximo de 9. Será 8. Então, x elevado a 9 é a mesma coisa que x elevado a 8 mais 1. Aqui eu vou separar por propriedade de potência. Vai ficar x à oitava vezes x elevado a 1. Aqui, por propriedade de raiz, eu vou separar. Raiz quadrada, então, vai ficar raiz quadrada de x elevado a 8 vezes raiz quadrada de x. Posso transformar isso aqui em fração, no caso, o primeiro, porque raiz de x não vai sair, porque o x elevado a 1, o 1 é menor que 2, então nem adianta esse cara aqui passar para fração, já deixa direto, como está aqui no exemplo. E aqui vai ficar x elevado a 8, raiz quadrada. É a mesma coisa que x elevado a 8 meios, x à quarta. Então, aqui é o resultado final. Extraímos o máximo que era possível. E no item B, aqui, ó, x é raiz cúbica de x elevado a 14. Dá para tirar completamente? Não. No caso, raízes literais, porque o radicando é uma parte literal. Ou seja, o radicando não é apenas um número. O radicando, ele é uma letra, na prática. Então, aqui eu vou ter 14... 14 divide por 3? Não. Então, eu preciso do múltiplo de 3 mais próximo de 14. No caso, é 12. Aí eu vou separar x, 12 mais 2, porque 12 é o maior divisor possível de 3, no caso do índice, da raiz. E aqui, ó, o que vai acontecer? X vai ficar x elevado a 12 vezes x ao quadrado. No caso, eu não preciso aqui no x ao quadrado transformar em fração, porque x ao quadrado aqui, esse quadrado é inferior a 3, então ele vai se repetir. Eu vou separar raiz cúbica de x elevado a 12 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, que vai se repetir até o final. E aqui eu posso dividir 12 por 3. Vai dar x elevado a 4 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. E aqui, alguns outros exemplos. No caso aqui da letra A,
aqui eu tenho, olha, 27x elevado à sexta dentro da raiz cúbica. No caso, o x elevado a 6, eu não preciso fazer nada, porque 6 é divisível por 3. Então, eu não preciso mexer na letra. Porém, o 27 temos que transformar em fatores primos. 27 é 3 ao cubo. Então, se eu separar, eu vou ter raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de x elevado a 6. Desta forma, eu tenho 3 ao cubo na raiz cúbica, já posso cortar, é o mesmo número. O índice e o radical são os mesmos, vai ficar 3. E no caso do x à sexta na raiz cúbica, é só transformar em fração. Vai ficar x elevado a 6 terços, que é x ao quadrado. Então, a raiz cúbica disto tudo é 3x ao quadrado. Mesma coisa no exemplo B. A diferença do exemplo B é que eu tenho raiz cúbica, eu tenho x elevado a 4 aqui. Isso quer dizer que uma parte vai ficar. E no caso do 48, ele vai ficar 2 ao cubo vezes 6. Porque como a raiz é cúbica, só sai um fator primo elevado ao cubo, né? Então, 48 vai ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 6. E no caso do x à quarta, eu tenho que separar entre x ao cubo e x comum, porque só vai sair x ao cubo. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de x ao cubo, raiz cúbica de x e raiz cúbica de y elevado a 6. Bom, raiz cúbica de y vai ficar elevado a 6 terços, vai ficar y ao quadrado. Raiz cúbica de x ao cubo é x. E, no caso, raiz cúbica de 2 ao cubo são 2. Então, na prática, eu vou ter 2 vezes raiz cúbica de 6 vezes x, vezes raiz cúbica de x, vezes y ao quadrado. E aí eu vou organizar. Quem já saiu, eu ponho na frente. Vai ficar 2xy ao quadrado vezes raiz cúbica de 6x. Sim, porque eu tenho raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de x. Desta forma, eu tenho o mesmo índice. Se eu tiver o mesmo índice, eu posso multiplicar diretamente 2 radicanos. Inclusive, essa é uma das operações com raízes. Por falar em operações com os radicais, vamos a elas. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica ou ainda subtração, podemos reduzi-los a um único radical, somando os fatores externos desses radicais. Ou seja, aqui no exemplo 1, raiz de 3, 4 raiz de 3 e 2 raiz de 3, todos têm raiz de 3. Então, posso colocar a raiz de 3 em evidência. E aí eu faço a conta só com os números da frente. No caso do raiz de 3, é o número 1, que não aparece porque vezes 1 repete o radical. Então, eu tenho 1 raiz de 3 mais 4 menos 2. Aí eu resolvo só com os números de fora. Para isso, basta colocar em evidência o radical, que é comum, tem que ser comum a todos eles, e aí eu vou somar e diminuir com os números da frente. Exemplo 2. Os 3 números têm raiz quíntupla de 3. E então ele vai ficar em evidência. Aqui que eu faço? Eu vou somar 2 mais 3 menos 2. Vai ficar o quanto? 3 raiz quíntupla de 3. Vale para somar, vale para diminuir. Porém, quando eu tenho mais de um radical, como nos exemplos 3 e 4, eu tenho que colocar as duas evidências. Então, quem tem raiz de 2 é 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Eles têm o mesmo radical, coloca em evidência. Aí diminui. 4 menos 2, 2. Aí fica 2 raiz de 2. 3 raiz de 5 menos 6 raiz de 5, só esses dois têm raiz de 5. Deixo raiz de 5 em evidência e diminui. Vai ficar menos 3 raiz de 5. E aqui tem a resposta final. Agora, quando eu tenho radicais diferentes, para somar e diminuir, não dá mais para fazer nada. Aí acaba o cálculo. No caso aqui, eu tenho 3 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Então, esses dois têm raiz de 2 em evidência. Vai ficar 3 menos 5 menos 2 raiz de 2. E o 7 e o 4, eu posso subtrair direto, porque eles não têm radical. 7 menos 4 são 3. Então, vai ficar menos 2 raiz de 2 mais 3. Então, para somar e diminuir os radicais, é necessário... para somar e diminuir, é necessário que os radicais
sejam os mesmos, mesmo radicando e mesmo índice. Ou seja, e também não posso somar número comum com número que tenha radical. São diferentes entre si, não são semelhantes. No caso da multiplicação, nós temos alguns casos. Primeiro, radicais com raízes exatas, ou seja, os dois radicais eles são perfeitos, eles saem completamente da raiz. No primeiro exemplo, eu tenho raiz quadrada de 16 vezes raiz cúbica de menos 8. Raiz quadrada de 16 são 4, raiz cúbica de menos 8 são menos 2. Aí vem vir aquela história. Não tem raiz de número negativo. Se o índice for par, não vai existir sinal negativo dentro da raiz. Mas se o índice for ímpar, sim. Cuidado com isso. Aí vai ficar 4 vezes menos 2, menos 8. Beleza. Então, esse é o caso mais tranquilo, quando os dois radicais são raízes perfeitas, não são raízes exatas. No segundo caso, os radicais têm o mesmo índice. Se eles têm o mesmo índice, tranquilo, basta simplesmente repetir o radical, já que eu posso, se eu posso separar fatores e fazer radicais separados, eu posso pegar radicais separados e juntar, e unir sobre o mesmo, os dois radicando sobre o mesmo radical, desde que o índice seja o mesmo. Aí, no caso, eu faço 3 vezes 5, 15, raiz de 15. No B, eu vou ter raiz cúbica de xy, raiz cúbica de x ao quadrado, raiz cúbica de y à quarta. Aí, o que vai acontecer? Todos são raízes cúbicas, então eu posso fazer uma única raiz cúbica e multiplicar todos esses radicandos. Vamos lá. X vezes x ao quadrado é x ao cubo, y vezes y à quarta é y à quinta. Aqui já seria um tipo de resultado, né, se eu estiver avaliando só a propriedade. Porém, o x está elevado ao cubo. Eu posso simplificar com esse índice. E y elevado a 5 é maior que y ao cubo, então eu posso ainda extrair alguma coisa. Então, aqui já seria um tipo de resultado. Se for concluir, se for até o final, a gente vai ter o seguinte. Vamos separar esses radicandos, para fazer duas raízes separadas. Raiz cúbica de x ao cubo é só cancelar, vai dar x. E 5 não é divisível por 3, então eu preciso do divisor mais próximo, que é o próprio 3. Então, vai ficar y elevado a 3 mais 2, que é y ao cubo mais y ao quadrado. Vou separar. E raiz cúbica de y ao cubo é y. Então, o resultado mais simplificado possível é xy raiz cúbica de y ao quadrado. Né? E se eu escrever fora da ordem? Isso aqui é uma multiplicação. Então, se eu escrever esses 3 fatores em qualquer ordem, a resposta vai estar correta. Não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Número normal vezes número normal, vou multiplicar. 2 vezes 3 são 6. E eu tenho o mesmo índice, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5. Então, eu posso multiplicar direto. Vai ficar 6 raiz de 10. Mas aqui, eu tenho radicais com o mesmo índice. Porém, eles podem ter índices diferentes também. Ué, e agora? O que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai pegar esses radicais e a maneira mais tranquila é passar para a forma de potência fracionária. Então, raiz de 3 é 3 elevado a meio. Raiz quádrupla de 2 é 2 elevado a 1 quarto. O que vai acontecer? A gente vai fazer uma espécie de MMC, porque quando eu tenho, teoricamente, a multiplicação envolvendo potências, embora o ideal seria, obviamente, que fosse de mesma base, mas se eu tiver que somar essas frações, o que vai acontecer? A gente vai fazer um MMC entre meio e 1 quarto. Nesse caso, a maneira mais prática é que fique com o mesmo denominador. E para que fique com o mesmo denominador, o método mais prático é MMC, né? Ou multiplicar invertido, no caso. Para o 2 virar 4, ele tem que multiplicar por 2. Então, MMC entre 2 e 4 é 4. Então, para o 4, então, no caso aqui, para o 2,
para o 2 virar 4, basta multiplicar por 2. Ou ainda, como eu falei, multiplicar invertido, não tem problema nenhum. Só que aqui no caso, o 2 para virar 4 no denominador é 2 vezes 2. E em cima eu também tenho que multiplicar por 2. Esse aqui é o detalhe. Aqui é parecido com a MMC, mas tem esse detalhezinho extra. Então, para igualar os denominadores, sendo um múltiplo do outro, 4 é múltiplo de 2. Então, basta multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. Só que se eu multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Até porque 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4. São frações equivalentes. O que eu faço agora? Desfaço esta forma de fração e coloco quem? Tiro da forma de potência e coloco na forma de radical. Vai ficar 4, raiz quádrupla de 3 ao quadrado, vezes raiz quádrupla de 2 elevado a 1. Como agora o índice ficou o mesmo, quando a gente garante que os denominadores são os mesmos, a gente garante que os índices também serão. E aí vira uma multiplicação de mesmo índice. O que eu faço? Faço uma raiz única, raiz com índice 4, e faço 3 ao quadrado vezes 2, que dá 9 vezes 2, 18. Exemplo B, raiz cúbica de A vezes raiz quarta de X. Coloco sob expoente fracionário. 3 e 4 não tem eles são números primos entre si. Então, se eu perceber que os denominadores são primos entre si, é só multiplicar invertido. Onde tem denominador 3, multiplica-se por 4. Onde tem denominador 4, multiplica-se por 3. Mas cuidado, que essa multiplicação tem que ser feita na fração toda. Ou seja, multipliquei o denominador por 3, o numerador também. Multipliquei o denominador por 4, o numerador também. Então, no final, eu vou ficar com A elevado a 4 sobre 12 vezes X elevado a 3 sobre 12. O que eu faço com isso? Eu simplesmente vou passar de volta para a forma de expoente fracionário, perdão, na forma de raiz, sair da potência fracionária para radicais. Ambos os radicais agora, quando os denominadores são iguais, os índices também serão. Posso fazer o índice só. E eu multiplico A elevado a 4 vezes X elevado ao cubo, que é só juntar um com o outro, não tem que fazer. E aqui é só um caso de atenção, que o pessoal às vezes confunde. 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 raiz de 2, porque eu estou colocando raiz de 2 em evidência e estou somando. 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 dá 2. Aqui, por potência, né? Eu estou multiplicando uma raiz por ela mesma, é ela ao quadrado, e esse 2 de fora corta o 2 de dentro. Ou ainda na forma de potência fracionária. São parecidos, mas dão resultados diferentes. Somar e multiplicar dão resultados diferentes. Bom, agora aqui o caso temos divisão. Na divisão, também temos 3 casos básicos. O primeiro é idêntico ao anterior. Os radicais têm raízes exatas, ou seja, só tirar as raízes e dividir. Raiz quadrada de 81 são 9, raiz cúbica de 27 são 3, 9 divididos por 3, 3. Nada demais. No segundo caso, nós temos radicais com o mesmo índice. Então, é a mesma história. Monta a fração, coloca-se um radical maior. Então, temos uma única raiz para a fração toda. E aí, o que pudermos dividir ou simplificar, dividimos. X ao cubo divididos por x é x ao quadrado e o y já está no denominador. Então, fica esse resultado aqui. Raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Ambos são raízes cúbicas. Fica uma raiz cúbica única para a fração toda. E aqui eu posso simplificar o zero, né? Que é dividir por 10. Então, raiz cúbica de 2. E no terceiro caso, os radicais têm índices diferentes. Então, mais uma vez, o caminho é transformar em potência fracionária, né? Principalmente no caso de mesma base. E aí, no caso, a gente vai fazer o quê? Vai dividir. E na divisão, a gente diminui os expoentes, né? Logo, vamos ter um MMCzinho para fazer. Resolvendo isso com potência de mesma base, vai ficar 2 elevado a 1/6 ou raiz
índice 6, raiz sextupla de 2. Ou seja, no caso dos radicais com índices diferentes, muitas vezes faremos o quê? Subtração de potências de expoentes fracionários. Na racionalização de denominadores, o objetivo é tirar o número, a raiz do denominador. Ou seja, quando nós temos um denominador com um número irracional, então a gente vai tentar transformar essa fração de maneira que tenhamos apenas esse radical no numerador. Primeiro caso, se o denominador tem raiz quadrada, ou seja, uma raiz quadrada de qualquer número, basta multiplicar por essa raiz em cima e embaixo. Então, se eu tenho raiz de 3, vou fazer 4 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Por que eu posso colocar exatamente o mesmo radical? Porque quando eu multiplico um radical quadrado por ele mesmo, eu vou ter raiz de 3 elevado ao quadrado. E aí eu posso cancelar esse expoente pelo índice. Ou seja, na prática, raiz de 3 vezes raiz de 3 são 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 são 2. Bem rapidinho, bem tranquilo. E o numerador vai ficar com o radical em cima. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, a resposta vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Então, nessa fase aqui, já acabou a conta. Porém, se o numerador e o denominador forem divisíveis, exemplo, se fosse 6 raiz de 3 sobre 3, pode dividir. Só o número normal. Não dá para dividir raiz de 3 com 3, tá? São números completamente diferentes. Raiz de 3 é um número irracional e 3 é racional. São categorias diferentes de números. 2. Se eu tiver no denominador uma raiz de raiz cúbica em diante, índices maiores do que 2. Primeiro, eu tenho raiz cúbica de x. Então, eu tenho que multiplicar por uma outra raiz cúbica, cujo expoente complemente esse aqui. Então, esse aqui é x elevado a 1, e eu quero ter uma raiz cúbica, tem que ser x ao quadrado. Se eu tenho raiz, no caso, com índice 8, e aqui está x ao cubo, o complemento vai ser x elevado a 5. Ou seja, eu tenho que multiplicar por uma raiz cúbica com o mesmo radicando, cujo expoente, somado a esse daqui de 3. Então, se aqui é x elevado a 1, o próximo x tem que ser elevado a 2. Se aqui fosse x ao quadrado, o outro x tinha que ser elevado a 1. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de x ao quadrado, e embaixo vai ficar raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado, que eu vou juntar aqui. Essa soma de expoentes vai dar raiz cúbica de x ao cubo, que dá x. Em cima vai ficar dessa forma. 2 raiz cúbica de x ao quadrado. Não dá para cancelar. Um está fora da raiz, outro está dentro. Então, esse é o resultado final. Aqui no segundo exemplo, raiz índice 5 de x ao quadrado. Como é que eu retiro? Se o expoente vale 2, o próximo expoente tem que ser 3, porque 3 mais 2 vai dar 5. Então, se eu multiplicar raiz de índice 5 de x ao quadrado vezes raiz de índice 5 de x ao cubo, eu vou ter 5 elevado a 2 x ao quadrado vezes x ao cubo, com índice 5, vai ficar x elevado a 5 com índice 5. Se o índice for igual ao expoente, só cortar, vai ficar x embaixo. E como aqui eu só tinha 1 no numerador, eu vou ficar com raiz de índice 5 de x ao cubo até o final, no numerador. E no terceiro caso, temos o chamado conjugado. O que é conjugado? Vamos lá. Nós temos aqui, no denominador, uma operação com raízes que eu não consigo resolver. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3, não dá para resolver. Porque, apesar de terem o mesmo índice, eu estou subtraindo radicandos diferentes. Não vai acontecer. Como é que eu retiro isso aqui no denominador? Lembrando, como aqui eu vou ter menos ou mais, não dá para resolver que nem o primeiro método. O primeiro método eu tenho que ter só um radicando, só um radical aqui embaixo, não 2.
que é o conjugado? O conjugado vai ser o seguinte: vou multiplicar o numerador e o denominador pelos mesmos radicais, só que com um sinal contrário. Senão, a raiz não vai sair de baixo. Se eu multiplicar pelo mesmo sinal, eu vou estar com um produto notável do estilo quadrado da soma, só que a raiz vai se perpetuar. Para eu tirar completamente as raízes, eu preciso ter um produto notável da soma pela diferença, do produto da soma pela diferença. Então, tem que ter o sinal do meio diferente. Então, se for menos aqui no meio, no conjugado vai estar mais. Se for mais, no conjugado tem que estar menos. O sinal tem que ser contrário. Então, no numerador vai ficar 2 vezes raiz de 7 mais raiz de 3, e vai ficar dessa forma aqui. Não preciso fazer distributivo no numerador. É um trabalho a mais que não é necessário. E aqui vai ficar raiz de 7 menos raiz de 3 vezes raiz de 7 mais raiz de 3. Quem já conhece produto notável, isso aqui é produto da soma pela diferença. Qual que é o resultado disso? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, raiz quadrada de 3 ao quadrado são 3, e 7 menos 3 são 4. Como esse 2 aqui do lado do numerador dá para simplificar com 4, simplificamos por 2. Então, a resposta final vai ser raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 2. Se você esquecer do produto notável, não tem problema. Aqui embaixo, ó, chuveirinho, né? Raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 3. Aí, no caso, menos raiz de 3 vezes raiz de 7. Menos raiz de 21 na prática. Raiz de 7 mais raiz de 3. Mais raiz de 21. Aí, isso aqui corta. E raiz de 3 vezes raiz de 3. Aliás, menos vezes mais dá menos, vai ficar menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí fica essa parcela aqui que fica resolvida. Então, é basicamente isso. E aqui, galera, alguns exercícios para vocês se desafiarem um pouquinho, tá? Então, desta forma aqui, ó, tem bastante exercício, só pausar o vídeo e se desafiarem com calma. Então, daqui da questões 12 a 16, questões 18 a 20, tá? Leiam com calma e tentem fazer, beleza? Tá bem legível aqui, então dá para fazer com calma. Então, tem uma boa bateria de exercícios aqui, ó, para vocês se desafiarem com calma, bem devagar, para ninguém ficar enferrujado. Mais uma bateriazinha, porque matemática básica não é tão difícil, mas é aquela coisa. Como tudo em matemática, requer prática. E para fechar aqui, essa é a última da nossa lista de exercícios. Então, tem bastante exercício para ninguém ficar enferrujado com o assunto radiciação. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo. Valeu!